É nosso convidado Eduardo Pereira Correia, é politólogo e professor universitário. Doutor, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Decretada a dissolução do Parlamento, o que é que muda de facto, quer nos poderes da Assembleia da República, quer na dinâmica parlamentar? Deixa para já de haver debates, há só comissão permanente. Sim, fica em suspenso. O Parlamento fica em suspenso até chegarmos ao processo eleitoral, até 10 de março, e depois haverá uma nova configuração do Parlamento. O Presidente da República tem a capacidade de vetar algumas medidas, esse veto é imediato, aliás, como ainda ouvimos agora, e, portanto, entramos aqui num período de alguma acalmia parlamentar, dando espaço àquilo que é o processo eleitoral. Portanto, é neste momento que os partidos começam a preparar as suas medidas, a apresentar as suas propostas e a população acaba por não ficar dispersa naquilo que é a atividade governativa ou parlamentar e a atividade política. Isto é, o Governo também deve ter alguma parcimónia naquilo que é as suas apresentações. A utilização da palavra do Governo deve ser reduzida ao mínimo. É de supor que António Costa vá desaparecer um bocadinho do palco, até para dar espaço à afirmação de Pedro Nuno Santos. Exato. O Governo não para. Ele fez questão de lembrar-se disso. O Governo de Portugal porque continua... o país não para. Exatamente. Continua de noite, 24 horas, não para. A verdade é que aquilo que são inaugurações, por exemplo, já não é aceitável. Já não é aceitável fazer apresentações públicas de projetos. Portanto, tudo isto... Tudo que possa ser considerado campanha eleitoral ou propaganda. Exatamente. Assim. E, portanto, neste momento vamos dar lugar aos partidos. Vamos dar lugar àquilo que é a política, àquilo que é a transformação da política a mostrar propostas à população para não existir qualquer ruído por parte daquilo que é uma ação governativa ou por parte de um Parlamento. Só uma questão que tem a ver com as iniciativas legislativas. Quando o processo não termina no Parlamento, essas medidas acabam por cair. Não têm nenhuma prioridade na legislatura, no agendamento na legislatura que segue, ou seja, caíram de facto, não foram aprovadas, não foram chumbadas. Depois é um agendamento que vai acontecer assim que começar a próxima legislatura e depois os partidos, em princípio, colocam alguma prioridade naquilo que consideram as medidas que vão passar. Aliás, nós podemos recordar-nos em alguns casos, sobretudo quando foi a maioria de António Costa no Parlamento, colocou logo nas primeiras sessões legislativas propostas que ele sabia que queria aprovar e que a esquerda e que a direita, neste caso, não conseguia aprovar. E, portanto, foi uma questão de escolha por parte do partido naquilo que é o agendamento. Mas tudo o resto fica suspenso. A Assembleia funciona como uma comissão permanente, uma pequena comissão representativa do Parlamento e que, naquilo que são os casos mais importantes, acaba por deliberar. Por exemplo, estou-me a recordar um que é importante e que é exigível, por exemplo, o Presidente da República pedir autorização sempre que se ausenta para o estrangeiro. Essa comissão permanente faz, por exemplo, essa... E continua a ser representado pelo Presidente da Assembleia da República. Exatamente. Na sua ausência no exterior. Depois do espaço, já falámos aqui de Pedro Nuno Santos, que vai ter agora mais espaço para se afirmar com António Costa um pouco mais na sombra, e vamos ver se isso vai de facto acontecer, é natural que aconteça. E depois do espaço mediático que foi dado ao Chega neste fim de semana, é agora o tempo também de tentativa de afirmação de Luís Montenegro, numa altura em que, como dizia Marcos Mendes, o tempo começa a escassear para o líder do PS e para afirmar a tal aliança democrática de 1979, agora reeditada? Agora é tempo de todos os líderes começarem-se a afirmar. Isto é, eu penso que António Costa não vai sair da campanha. O que vai sair da campanha é o Primeiro-Ministro, que é uma outra figura. A figura António Costa vai aparecer mais para o final da campanha, se calhar mais próximo das eleições, e vai aparecer como o líder cessante do Partido Socialista, que vai apoiar aquilo que era o enfant terrible do governo. E temos de esperar também pelo evoluir do processo judicial, a Operação Influencer, mas poderá ter influência na Sim, mas campanha. eu penso, aliás, ele já fez essa observação que não iria ficar calado e, portanto, iria continuar a participar naquilo que era a vida política. Agora, todos os outros líderes vão ter a oportunidade de começar a apresentar propostas. Eu acho que o primeiro foi, efetivamente, Pedro Nuno Santos no Congresso do Partido Socialista, que deu um mote ao levantar algumas propostas, imediatamente a marcar a agenda política, que é importante quando nós começamos a debater se estamos de acordo ou não, se há dinheiro ou não para as propostas. E é aqui que a população começa a fazer contas. Foi até acusado de populista porque veio defender algumas medidas que o próprio
o primeiro-ministro demissionário não tinha aprovado, nomeadamente a recuperação do tempo dos professores e outras medidas. É a capacidade de poder trazer novas propostas. Aqui entramos num período de pré-campanha e, portanto, agora todos os líderes vão começar a fazê-lo. André Ventura fez este fim de semana com uma capacidade muito ampla de apresentar tudo e prometer várias coisas. É normal naqueles partidos, não só nos partidos que não são governo e que não têm uma aspiração realista de ser governo, mais ainda quando são partidos de protesto, como é o caso do Partido Chega. Havia claramente um objetivo de André Ventura, que era a moderação do Chega para a opinião pública. Ele conseguiu esse objetivo ou, na sua opinião, foi um ato falhado? Eu penso que foi um ato falhado. Eu acho que aquilo que André Ventura quis foi marcar a possibilidade dele não ser um partido satélite do sistema, mas ser um partido que está disposto a ir a eleições e até a poder ganhar eleições e poder ser governo. Agora, nas medidas que ele apresentou, de tão irrealistas que elas nos parecem à primeira vista, porque as medidas todas têm um custo. E esse custo não é muitas vezes um custo. E essa é a principal crítica. André Ventura não detalhou como é que vai financiar todas estas medidas, que nas contas dele são 6 mil milhões de euros, mas que nas contas de outros analistas superam claramente esse valor. Porque a questão não é só o custo político ou o custo social de apresentar uma medida, e é importante esse custo também. É também a forma de financiamento dessas medidas. E quando nós dizemos que é algo que deve ser feito e que deve ser dado a alguém, temos que retirar esse dinheiro a outro lado qualquer. E aí André Ventura ainda não conseguiu fazê-lo, mas também não tem essa obrigação. Porque verdadeiramente ele não tem uma aspiração de ser governo, nem nós estamos a contar com ele para primeiro-ministro imediatamente. Mas, curiosamente, houve aqui da parte de André Ventura uma estratégia que é a bipolarização entre o PS e o Chega, menorizando o PSD. É uma tentativa de cavalgar a tese que está em voga em alguns setores de que o PSD não tem força para ganhar as legislativas, mesmo com a AD, com o apoio do CDS e do PPM? A ideia da Aliança Democrática como uma matemática vencedora é uma matemática complexa, porque essa matemática fazia sentido em 1979, onde os partidos juntos tinham 40 e pouco % do eleitorado. Neste momento nós temos que perceber que à direita existe uma pulverização de partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega. Os dois juntos, pela matemática simples, andarão hoje na casa dos 15, 20%. Ora, tudo isto são muitos votos, muitos deputados que vão ser roubados, sobretudo à direita. Embora o Chega, enquanto partido de protesto, consiga ir buscar votos a quase todos os partidos, na realidade, onde ele vai roubar eleitores é verdadeiramente ao PSD e à Iniciativa Liberal, ou seja, naquilo que é a sua área política, a área política da direita. A questão é perceber se existe verdadeiramente um cansaço por parte da população de 8 anos de governação socialista e vão castigar o Partido Socialista nestas eleições, ou se, por outro lado, vão dispersar os votos em vários partidos. Porque, repare, nós não podemos fazer uma matemática hoje em dia do CDS a valer 5, 6, não 7 sabemos ou, quando é que ou vale 10%. o CDS. Porque, aliás, nós só conseguimos contar com o último ato eleitoral que o retirou do Parlamento. Mas, retirando... Embora tenha tido muitos votos que não foram suficientes no momento de ontem para eleger deputados. E conseguiu retirá-lo do Parlamento. Ora, nós hoje não conseguimos fazer esta contagem para compreender quanto é que crescerá a AD. Nós sabemos que juntos eles têm de certeza mais votos do que separados. Mas isso é pela soma e pelo aproveitamento, como disse, do método Donte. Agora, a questão é compreender a Iniciativa Liberal se vai ter um crescimento ou não. Teve uma alteração de líder desde as últimas eleições e, portanto, nós não sabemos ainda como é que vai ser. Vai ser a primeira vez que este líder vai se apresentar a eleições e também naquilo que pode ser o crescimento ou a estagnação daquilo que é o Chega. Nós ainda não compreendemos esta evolução. Aquilo que nós vemos é que o que poderia ser expectável, que era um crescimento grande por parte do Partido Social Democrata para castigar o Partido Socialista da governação que teve durante vários anos, não aconteceu. Aparentemente, as sondagens não castigam precisamente esses 8 anos de governo. Que razões é que encontra para que o PS não seja penalizado nas intenções de voto relativamente àquilo que é conhecido, pelo menos através dos estudos de opinião? Eu acho que há várias razões. Eu acho que grande parte, eu acho que aqui o Sr. Presidente da República tem razão, grande parte daquilo que foi a maioria absoluta é uma maioria absoluta de António Costa. António Costa é um político muito carismático, foi alguém que trouxe estabilidade ao sistema, trouxe alguma confiabilidade, alguma tranquilidade, e eu acho que o eleitorado apreciou isso
e conseguiu manter este carinho por António Costa durante este período de 8 anos. Depois, o facto de não só ele ter acolhimento e ter simpatia por parte da população, mas como ele ter conseguido uma sustentabilidade económica. Isto é, viemos de um período muito difícil, de uma tempestade, de uma crise económica, com anos da Troika, e António Costa não só consegue fazer aqui alguma progressão económica muito interessante no país, como consegue dar alguma garantia de sustentabilidade. E depois o facto da das operação contas. influencer não estar devidamente sustentada e não haver uma acusação concreta e dados concretos relativamente ao próprio Primeiro-Ministro. Sim, porque aqui nós hoje em dia já estamos tão habituados ao escrutínio dos políticos que hoje em dia nós já começamos a avaliar a gravidade dos casos, isto é, e este é um caso que não parece grave às pessoas, isto é, bem, foi um chefe de gabinete, efetivamente tinha ali uns problemas, houve umas conversas, mas não há nada palpável que verdadeiramente castigue António Costa, que nós digamos, hove um aproveitamento, houve um ato de corrupção que pudesse castigar o Primeiro-Ministro. Professor Eduardo Pereira Correia, obrigado pela sua análise aqui nesta edição do 3 às 17.